Eu ia entrar na polêmica, eu vou entrar na Vai. polêmica agora. Eu conheço o senhor há um tempo Sim. e teve uma parte, um bom período do seu ministério que o senhor só ministrava. Sim. Só ministrava, Deus te usava na revelação também e tal, não sei o quê. Só que teve uma hora na sua vida que o senhor começou a falar coisas que são muito específicas, como nome, Sim. sobrenome, já falou, eu nunca vi, já falou endereço, essas coisas, lugar e tal. Endereços foi bem... E assim, como que foi isso? Porque parece que eu vou falar de uma visão de uma pessoa natural, normal. Parece que alguém abriu a cabeça do senhor e jogou um negócio lá dentro. Falando de uma pessoa natural. E parece meio um passe até de mágica. Sim. Como que foi isso? Isso é interessante. Na verdade, o ambiente em que eu estava, ou a igreja em que eu estava, sempre nos ensinou a priorizar a palavra. Como eu te disse, desde os 13, 14, a gente já via demônio como eu via pessoas, como eu vejo pessoas. Então, o dom já existia. A gente só precisava aprimorar. E a igreja em que a gente congregava, não é que é contra, é que não tem muito esses mistérios. É mais palavra, né? Algumas denominações. Só que quando a gente abriu, fundou a Maranata, a gente também começou na mesma linha, só que chegou um dia em que eu ouvi a voz de Deus, era uma madrugada, os cultos eram terça, quinta e domingo, e eu ouvi a voz de Deus, levanta e escreve o que eu vou te dizer. E aí eu levantei, peguei papel, caneta, e realmente uma voz, ela falava assim, você vai tirar o culto de terça e vai colocar segunda. E vai colocar segunda-feira das revelações. A gente já tinha o dom, já acontecia algumas coisas, mas não era tão profundo. E aí foi como que explodiu por causa disso. Foi de uma visão, uma revelação, de madrugada, eu ouvi a voz de Deus, trocamos o culto, reuni os obreiros, falei, seguinte, o culto de terça não existe mais, agora é segunda, vai chamar segunda-feira das revelações. Só que aí eu comecei a subir para o monte. Por quê? O nome precisava fazer jus. Sim. Né? E a gente começou... O senhor ia sozinho? Muitas vezes sozinho. Mas eu comecei a buscar um pouco mais afinco sobre isso. A gente trabalhava fora ainda. Eu batia meu ponto, para você ter uma ideia, às 5h15 da manhã. Você trabalhava do quê? Eu sempre operou máquina, termoformadora. Plástico, né? E aí, 5h15 tinha que estar trabalhando, mas a gente começou a buscar um pouco mais. E aí foi onde Deus começou a nos entregar. Então, como que eu comecei a ver? Eu falei, nossa, Deus mandou. E é interessante isso aqui. Porque, às vezes, quando Deus fala, você quer que seja na hora. E nem sempre vai ser na hora. Muda o culto de terça para segunda, põe segunda das revelações. E eu via uma multidão na igreja. Falei, nossa, a gente vai explodir. Deus falou e tal. Reuni os obreiros, mudamos o culto. Primeira segunda-feira, ninguém na igreja. A segunda-feira, ninguém na igreja. Eu falei, Deus, e aí? A gente está debaixo de uma direção. Na terceira segunda-feira, sabe como você pega uma caixa cheia de letra e você joga ela para o alto? Cai todas e forma só o nome. Foi assim que eu comecei a ver. Não sabia se declarava o nome, se chamava, e aí a gente declarou. O senhor viu uma caixa, como se jogasse... como se um monte de letras... Letras para cima. E caíam todas e só ficavam as que formavam o nome. E aí a gente começou a declarar. Tem alguém aqui, nome tal. E Deus falando, tô dando... E aí foi onde começou. Aí o senhor começou a falar, tem alguém. Tem alguém. E aí as pessoas começavam a levantar a mão. E aí, quando isso aconteceu, a gente parou de pegar nome. Você vê que não se pega nome, a gente não sabe nem quem tá no culto, né? Você pegava nome de a Assembleia sempre coisas. teve esse costume, né? De apresentar os visitantes. Sim, verdade. Isso é interessante, eu nem sabia. Colocar a pessoa no altar, se é pastor, honrar. E aí a gente começou a não pegar mais nome, né? A gente fazia campanhas, o pessoal levava e não levantar mais documento, não tirar mais nada. Você pode ver que até hoje, lá na hora do nosso clamor, primeiro que a gente não pega nome mais. Verdade. E na hora do clamor não se pede para levantar nada. Nem documento, nem nada. Ninguém pede... igual número de processo. Ninguém pede para levantar processo, para colocar no altar. Então...
E aí foi onde Deus começou a trabalhar. Chamava Como é pelo que... nome. Te cortando um pouco, mas como é que você começou a se preparar, tanto psicologicamente, porque é uma doideira, né? De repente É um você poder. começa a ouvir uma voz... É. É um poder, ué. Uma doideira. Pra quem tá vindo de fora, vamos supor, eu sou visitante, eu nunca fui na igreja. Nunca nem sei como é que funciona. E tem Tô indo- relatos disso. Se você vê nos vídeos, a gente faz questão de perguntar. Você já veio aqui? Já veio algum culto? Não. Não, nunca vi. Conhece alguém Imagina aqui? pra Não. mim, pô. Eu tô dando um exemplo. Imagina pra mim, pô, o cara nunca me viu, mano. Como é que ele fez isso? Aí, tipo, tem pessoas que até duvidam, né? Você me convidou, você falou pra ele. Tipo, é uma parada... Mas como é que foi o seu preparo, assim, tanto psicológico e espiritualmente, falando? Primeiro, assim, a gente sabia que ia ter muita pedrada, como a gente... Até hoje. Mas por causa de alguns, quem faz de verdade acaba ficando meio que em jogo. Mas é bem complicado. Por quê? Do nada a igreja explode. A gente recebeu uma direção, fomos firme na direção que Deus nos deu e explodiu. Então, do nada, a igreja não cabia de gente. E a gente tendo que mudar de salão. Naquela avenida mesmo, a gente já é o 4º salão. Porque o primeiro cabia 70, o segundo já cabia 200 pessoas. O primeiro foi aquele que a gente foi de manhã? Não, ali já era o segundo. Ali já cabia 200 cadeiras, né? Que ódio de você, mano. Por quê? Não, eu não gosto de acordar cedo. E aí a gente foi mudando, muita gente. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho famílias que vêm de Minas Gerais pro culto. Legal, isso é legal. Vêm do interior de São Paulo. Vêm de um monte de lugar, né? E aí a gente não sabe nem quem tá no culto, porque não pega mais nome. E eu tenho cuidado. Ah, pastor chegou depois que todo mundo, passou no meio da igreja, todo mundo já estava lá. Eu tenho cuidado na segunda-feira. Eu chego primeiro que todo mundo. Você nunca vai ver eu entrar depois das 6 na igreja. Eu sempre chego 3h30, no máximo 5 horas. Então, a minha sala é no fundo. Então, quando eu desço da minha sala, eu já me deparo com a igreja lotada. Então, eu não passo pelo meio do povo. Eu não tenho essa de chegar atrasado e perguntar para um obreiro na porta quem passou por aqui, né? Você perguntou o nome de alguém, então não tem como. E aí, esse cuidado a gente já tem, né? Mas foi algo assim surreal. E Deus começou a trabalhar e a gente vive o que a gente está vivendo hoje, né? Debaixo de muita pedrada ainda, né? Porque quem tem esse dom, varão, quem tem o dom da revelação e é muito profundo, ele acaba sofrendo. Só que aí eu amo o texto que diz: para salvação você vai ter que crer em Deus, mas para prosperar, infelizmente, você vai ter que crer nos profetas. Ou tem como profeta ou não tem. Mas o senhor foi atrás. Nós buscamos. O senhor pediu. A gente buscou, a gente orou. Na verdade, quando eu recebi a revelação na madrugada, eu falei, então tá, então o senhor vai ter que fazer jus ao nome que o senhor tá mandando colocar. E aí já não é muita... A minha responsabilidade é de bater na porta. Como ele já tinha mandado, a dele seria de abrir, né? Então, a gente seguiu uma direção e deu certo, graças a Deus.